Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Na última aula nós começamos a falar sobre os strings paralelos e nessa aula eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre os strings paralelos, mas mais uma questão teórica. Eu não quero me aprofundar nos strings paralelos porque eu vou ter que entrar no framework Fork Join do Java. E como eu já falei antes, eu não quero me aprofundar nesse framework porque dá muito trabalho gravar essas aulas e os benefícios que elas vão trazer são muito poucos. Poucas as pessoas vão utilizar esse framework na vida real. Então, eu prefiro focar em coisas que é mais importante, como, por exemplo, a nova API de datetime do Java. Mas, para não passar em branco, vou tentar explicar para vocês aqui algumas formas de você utilizar os strings paralelos efetivamente, para caso você faça uma entrevista ou qualquer outra coisa, onde as pessoas vão te perguntar sobre o que são strings paralelos e como utilizar eles efetivamente. Então, para começar, é praticamente impossível você dizer quantitativamente como você deve utilizar os strings paralelos. Tem muita coisa envolvida. Então, você pode falar que é bom utilizar os strings paralelos quando você tem uma certa quantidade de valores, mas isso pode variar de processador para processador. Então, não tem como a gente falar ao certo quando você deve e quando você não deve utilizar stream. Então, na dúvida, o que eu aconselho vocês a fazer é benchmark, ou você fazer medidas de performance. Então, você pode tentar utilizar um stream paralelo, você pode tentar utilizar um stream sequencial e verificar qual deles é mais rápido. Os streams paralelos, como eu já mostrei na última aula, nem sempre são mais rápidos que os sequenciais. E às vezes você utilizando um for de uma forma mais simples é muito melhor do que você utilizando strings sequenciais ou paralelos. Outra coisa é o unboxing e o boxing. Você tem que sempre ficar atento a quando você estiver utilizando streams, se eles utilizam boxing e unboxing dos objetos em Java. Porque como eu demonstrei na última aula, esses carinhas aqui, quando você está trabalhando com uma grande quantidade de valores, eles afetam e muito a performance do seu sistema. Outra coisa é que algumas operações elas são piores paralelas do que sequenciais. Como por exemplo, operações, vou colocar aqui, de limite, o limit e o find first, elas têm um desempenho muito pior do que em streams paralelas do que em streams sequenciais, porque eles precisam que os elementos estejam em ordem. Agora, por exemplo, se você quiser utilizar o find n, ele possui uma performance muito melhor, porque, por exemplo, que o find first, porque ele não precisa que os elementos estejam ordenados. Existe uma forma que você pode chamar os strings desordenados, que é colocando unordered nos streams e eles vão vir para você sem ordenação. Outra coisa que você precisa ver é, lembrando que isso daqui é só algumas dicas para você utilizar efetivamente, é considerar o custo total da computação dos valores. Por quê? Porque você tem dois fatores envolvidos na computação. O primeiro é o, vamos chamar de n, que é o número de elementos, e o segundo é, vamos chamar de p, que ou então q, tanto faz, que é o coeficiente de performance, de processamento que você está gastando com aquele pipeline, com aquele stream que você está utilizando. Então, como é que você faz para saber? Geralmente, se você tiver um custo de processamento muito alto, sequencialmente, você provavelmente vai ter um bom benefício se você utilizar o paralelismo nos streams. Então, é só você verificar esses dois valores aqui para você ter uma ideia. Mas geralmente, se o valor de processamento P aqui for muito alto,
você vai ter uma boa performance utilizando streams paralelos, mas não é uma verdade absoluta. Ahn, Outra coisa que nós devemos considerar é para quantidade de dados. Se você tiver uma quantidade de dados pequena, quase nunca utilizar streams paralelos vai ser uma decisão certa. Então você tem que pensar que quando você estiver utilizando uma quantidade de dados pequena, às vezes você fazer um código sequencial é muito melhor, porque o custo da paralelização que vai ser introduzido não vai compensar a quantidade de dados. Então, isso é uma das coisas que você tem que levar em conta. Outra coisa é os tipos de lista. Na verdade, vamos colocar aqui tipos de coleções. O que são tipos de coleções? Nós temos diversos tipos de coleções no Java. Nós temos a relist, linked list, temos o treeset e assim por diante. Alguns deles oferecem uma performance muito melhor do que as outras. Eu tenho aqui uma figura. Está aqui. Então, se você estiver procurando utilizar o paralelismo dos strings, o ArrayList é a sua melhor escolha. Já o linked list é muito ruim, porque para você utilizar o paralelismo, você precisa percorrer aquela lista inteira. Então nós temos aqui intString.range, na verdade longString e doubleString também. Temos o iterate, como já vimos que ele é ruim. O hashset, o treeset é considerado bom. Então isso daqui eu tirei do livro Java 8 in Action. Então vale a pena vocês lembrarem mais ou menos aqui dessa tabelinha. E outra característica é que você tem que pensar no tamanho do string. O que seria o tamanho do string? Quando você tem um string de tamanho definido, fica muito mais fácil você separar esse string, por exemplo, duas partes, e você processar essas duas partes paralelamente. O problema é que, por exemplo, imagine que você separou essas duas partes e você está fazendo um filter em cada uma dessas partes. Se você for fazer um filtro em cada uma dessas partes separadamente, o resultado ele pode ser imprevisível, até mesmo infinito, porque você vai acabar filtrando e refiltrando os mesmos elementos e acabar retornando uma filtragem infinita dos elementos. Então, o tamanho do string e as operações que você vai fazer, se for um tamanho definido, as operações que você vai fazer, eles também influenciam. E, para finalizar, das dicas, processamento do merge. O que é merge? Deixa eu explicar para vocês como funciona mais ou menos aqui o processo de paralelização. Imagina que nós temos... primeiro, deixa eu demonstrar aqui um código. Funciona mais ou menos assim. Nós temos um código, quando você está utilizando strings paralelos, ele utiliza o fork join. E o fork join funciona mais ou menos assim. Se uma tarefa ela for pequena ou não pode ser dividida, o que você faz? Faz ela sequencial. Caso contrário, else, o que você vai fazer? Isso aqui é mais ou menos como funcionam todos os códigos de paralelismo. Você vai dividir em duas tarefas. Você vai chamar o método recursivamente, esperar todas as tarefas serem completadas e depois você vai combinar todos os resultados. E aí é que nós voltamos aqui para o nosso probleminha. Processamento do merge. Quando você vai fazer essa combinação dos resultados, esse processamento ele conta e muito. Às vezes você fez as tarefas rapidinho, mas na hora do processamento de fazer o merge dos resultados, ele demora pra caramba. Então, por exemplo, deixa eu desenhar aqui. Como funciona? Você geralmente vai ter uma tarefa, mais ou menos assim. E você vai quebrar essa tarefa em duas. E isso é chamado de fork. Você vai ter uma tarefa para cá e uma tarefa para cá. E você vai ter uma outra tarefa. Você vai cortar essa tarefa aqui e você também vai cortar
essa tarefa aqui. Então, de uma tarefa nós já temos 2 e agora nós temos 4. Já temos outras tarefinhas aqui. Então, tudo isso são retângulos, retângulos, retângulos. Bom, vamos voltar aqui para o nosso... não é esse aqui. Então, você divide as tarefas, vai chamar o método recursivamente. Então, até essa parte aqui, você vai verificar, você está caindo no else. Então, você sai dividindo as tarefas em 2, chamando o método recursivamente. Então, até aqui, vamos traçar uma linha vermelha. Você chamou esses caras recursivamente. Você ficou chamando, fazer até aqui uma setinha. Só que aí agora você terminou de chamar ele recursivamente e a tarefa é pequena e não pode mais ser dividida. Então, o que você vai fazer? Você vai executar essas tarefas agora de forma sequencial aqui, por diferentes threads. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, você vai fazer isso em diferentes threads. Vamos traçar uma outra linha aqui. Que essa outra linha aqui, na verdade, é o merge. É o que nós estamos falando, que é esse último carinha aqui, processamento do merge. Então, você tem esses resultados e agora você precisa combinar eles. Então, esse resultado aqui e esse resultado vai gerar esse resultado. Esse resultado e esse resultado vai gerar esse resultado. E no final, então, isso daqui, essa separação, a gente chama de fork. E quando você faz essa junção aqui do resultado, você chama de join. Então, join aqui e mais um join aqui desses dois resultados, da esquerda e da direita, para formar um resultado final. Então, isso aqui também é um join. E às vezes esse processamento aqui desse join, ele acaba levando muito tempo. Então, você precisa também levar ele em consideração. Bom, essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês sobre strings paralelos. Eu realmente não quero entrar na parte do framework Fork Join, porque é bem complicado de explicar, e como eu falei, eu acredito que a maioria das pessoas não vão utilizar aí na vida real. Então eu prefiro pular essa parte, mas eu quero deixar pelo menos aí para vocês o caminho das pedras. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais!